Olha, existem carros que são mais do que apenas máquinas, né? Eles viram quase um objeto de desejo, um ícone. E o BMW F20 M135i, sem dúvida, é um desses. É aquele tipo de carro que, desde que foi lançado, entrou na lista de sonhos de muita gente. E hoje a gente vai entender direitinho o porquê. E para a gente começar a entender o tamanho do impacto, não sou só eu que estou falando. Na época do lançamento, o carro ganhou elogios de todo mundo, inclusive de gente do calibre de Jeremy Clarkson. Isso já deu para ele, logo de cara, uma fama de ter uma performance absurda. E quer saber? Uma fama mais do que merecida. E aqui está o pulo do gato, a questão central. O M35e não é só mais um hatch apimentado. Ele representa o fim de uma era na BMW. A gente está falando da era dos carros compactos com aquele motorzão de 6 cilindros e tração traseira. É uma receita clássica, pura, que muito provavelmente a gente nunca mais vai ver de novo. Para a gente desvendar essa máquina, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que ele é um hatchback tão especial. Depois, vamos mergulhar no coração dele, o motor N55 e o câmbio ZF8. Na sequência, a gente analisa o salto geracional do chassi, fala sobre como é a vida com o carro no dia a dia, seu potencial incrível para desbloquear a potência e, no final, a gente chega ao nosso veredito. E o coração da experiência de dirigir esse carro é, sem a menor dúvida, o conjunto mecânico. A combinação do motor N55 com o câmbio ZF8 é o que define a alma vibrante do M135i. E mais importante ainda, define também a sua impressionante confiabilidade. Para a gente valorizar de verdade o motor N55, a gente precisa olhar um pouquinho para trás, para o seu antecessor, o N54. O N54 era famoso, sim, mas por dar bastante dor de cabeça. O N55 foi a resposta da BMW, uma evolução direta que corrigiu todas as falhas e se firmou como um motor extremamente sólido e confiável. E essas melhorias, olha, fizeram toda a diferença. A BMW reforçou componentes críticos como a bomba de combustível e os injetores, tornando o N55 muito mais parrudo. E o som? Ah, o som é puro, é mecânico, sem nenhum truque de áudio artificial. Tudo isso com um turbo twin scroll que entrega potência na hora, sem atraso nenhum. E esse motorzão trabalha em uma sintonia perfeita com outra obra de arte da engenharia, o câmbio automático ZF de 8 marchas. As trocas são um estalo, são rápidas demais e a programação é tão inteligente que parece que o câmbio está lendo a sua mente. É uma peça simplesmente fantástica. Agora vamos para outra parte fundamental. Se o motor e o câmbio são o coração, o chassi da série F é a alma. É o que permite que toda essa potência seja colocada no chão do jeito certo. E aqui, a gente está falando de uma evolução técnica gigantesca para a BMW. Essa citação aqui resume tudo perfeitamente. A plataforma da série F não foi só uma melhoriazinha. Foi a resposta direta e muito bem sucedida da BMW para todas as críticas e deficiências da geração anterior, a série A. E aqui nesse slide fica claro o tamanho da diferença. Sair de um série E para um F é como pular uma década em tecnologia, em confiabilidade e, o mais importante para quem gosta de dirigir, na dinâmica. A sensação é de um carro muito mais moderno, muito mais na mão. E o ponto-chave é este: a melhora na dirigibilidade não foi pequena, foi gigantesca. A precisão, a estabilidade e a confiança que o chassi do F20 inspira estão, assim, em outro patamar. A experiência ao volante é completamente transformada. Tudo bem, a gente já viu que o carro é incrível de dirigir, mas e na vida real? Depois de anos de uso, com bastante quilômetro rodado, ele aguenta o tranco? Vamos falar um pouco de manutenção e confiabilidade. E a prova concreta está aqui. O carro usado como base para essa análise já passou das 118 mil milhas. Isso dá quase 190 mil quilômetros. Isso só prova que, com manutenção certinha, o N55 é um motor feito para durar, e durar muito. E os segredos para essa longevidade toda são bem simples, na verdade. São 3 pontos cruciais. Sempre aquecer o motor direito antes de pisar fundo e ficar de olho em 2 pontos de vazamento de óleo que são bem conhecidos, as juntas do filtro e do radiador de óleo. São cuidados preventivos fáceis que evitam uma bela dor de cabeça lá na frente. E tomando esses cuidados, aqueles medos comuns, como falha de bronzina, viram algo extremamente raro. Outras peças, tipo a bomba d'água, também são muito robustas. É um carro projetado para aguentar o uso pesado, com potencial para rodar centenas e centenas de milhares de quilômetros. E agora, vamos para a parte que anima muita gente. O M135i não é só bom de fábrica.
Ele tem um potencial de performance escondido que é surpreendentemente fácil e, o mais importante, seguro de se destravar. Isso reforça uma ideia muito importante. A BMW construiu esse carro com uma margem de segurança enorme. Tanto o motor quanto o chassi foram projetados para aguentar muito mais potência do que ele tem originalmente. É por isso que ele responde tão bem às modificações. E o resultado, olha, é de cair o queixo. Com uma simples reprogramação de software, o famoso remap, já dá para saltar para cerca de 380 cavalos. É um ganho de potência gigante que não muda só a aceleração, muda todo o comportamento do carro. Ele vira um verdadeiro foguete de bolso. Mas, claro, é preciso ter os pés no chão. Este é um motor M-Performance, focado em desempenho, não em economia. O consumo de combustível no mundo real vai ser compatível com isso. É um carro para quem busca emoção e não para quem quer economizar no posto de gasolina. Então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Um powertrain potente e confiável, um chassi brilhante e um potencial de performance enorme. Com tudo isso na mesa, a gente chega ao veredito final sobre o lugar do M135i na história. Essa frase captura o sentimento com perfeição. O M135i é a culminação de décadas de aprendizado da BMW. É o carro que finalmente acertou em todos os pontos, que corrigiu os erros do passado para entregar uma experiência de condução pura, visceral, espetacular. E a gente encerra com essa reflexão que fica no ar. Com a indústria automotiva mudando para tração dianteira, para plataformas compartilhadas e para eletrificação, é muito, mas muito provável que a gente nunca mais veja um carro como o M35i. Um motor de 6 cilindros, tração traseira, numa carroceria de hatchback. Uma receita clássica que talvez tenha chegado ao seu fim glorioso com este carro.